Olá, povo de Deus, nossa reflexão de hoje, sábado 23 de julho de 2022, 16ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 7, de 1 a 11, Mateus 13, 24, 30. Palavra comunicada a Jeremias da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e lá anuncia esta palavra dizendo: ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá que entrais por estas portas para adorar o Senhor. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: melhorai vossa conduta e vossas obras, que eu vos farei habitar neste lugar. Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas, dizendo: é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se melhorardes vossa conduta e vossas obras, se fizerdes valer a justiça uns com os outros, não cometerdes fraudes contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, e não andardes atrás de deuses estrangeiros para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde sempre para sempre. Eis que confiais em palavras mentirosas, que para nada servem. Como? Roubar, matar, cometer adultério e perjúrio, queimar incenso a Baal, e andar atrás de deuses que nem sequer conheceis, e depois vindes à minha presença nesta casa em que meu nome é invocado, e dizeis: nenhum mal nos foi infligido, tendo embora cometido todas essas abominações. Acaso esta casa em que meu nome é invocado tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões? Eis que também eu vi, diz o Senhor. O profeta Jeremias tem plena consciência de que a prática religiosa descolada da prática da justiça é abominação, ofensa a Javé. No oráculo de hoje, ele deixa claro que Javé somente aceitará o culto que vier carregado de ações concretas em defesa do estrangeiro, do órfão e da viúva. Esse tripé é constante na literatura profética, pois significavam as categorias mais vulneráveis. Estrangeiros eram todos os que tinham sido conquistados em alguma guerra e eram tratados como escravos. Órfão e viúva sofriam a discriminação por terem perdido o chefe da casa. A casa da viúva muitas vezes era saqueada, pois entendiam que sua herança não lhe pertencia, era do falecido, e agora se tornava um bem público. Os espertalhões, portanto, entravam nas casas das viúvas e pegavam tudo o que queriam. Jeremias também critica as mãos sanguinárias de todos os que matavam inocentes, e com essas mesmas mãos iam apresentar oferendas a Javé. Javé não podia aceitar tais oferendas, e a raiz do mau comportamento de Israel estava na idolatria. Abandonavam Javé e corriam atrás de deuses estrangeiros como Baal. O profeta enumera as palavras mentirosas que eram mais pronunciadas pelos idólatras. Em suas ações mais repetidas, roubar, matar, cometer adultério e perjúrio e queimar incenso a Baal. Por fim, em nossa perícope de hoje, o profeta Jeremias critica duramente a falsa segurança dos que prevaricavam. Eles frequentam o templo dedicado a Javé, se gabando de que nenhum mal aconteceu a eles, apesar de terem cometido todo tipo de abominações. A interrogação que conclui o nosso texto de hoje
é profundamente esclarecedora da força profética de Jeremias. Diz assim: acaso esta casa em que meu nome é invocado tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões? Eis que também eu vi, diz o Senhor. Portanto, viver gritando o nome do Senhor, ou referir-se ao templo como casa de Javé, mas não ter uma conduta ética e justa, pode ser o caminho da perdição. O oráculo deixa isso claro quando afirma: não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas, dizendo: é o templo do Senhor, templo do Senhor, o templo do Senhor. Corresponde aos gritos vazios de religiões alienadas dos dias de hoje: glória, glória, glória. A glória do Senhor é o ser humano vivo em todas as suas dimensões, como nos dizia Santo Irineu. A defesa da vida em todas as suas etapas e circunstâncias é fundamental para que a prática religiosa seja coerente com a vontade do Senhor. Mateus 13, 24 a 30, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? E o dono respondeu: não, pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Estamos no capítulo 13 de Mateus, o capítulo das 7 parábolas do reino dos céus. Para muitos exegetas, este capítulo é central no esquema de Mateus, pois é o auge da pregação de Jesus sobre o reino. E nossa parábola de hoje é muito expressiva, pois cobra de todos os seguidores de Jesus o discernimento dos tempos, dos sinais dos tempos, que podem estar embaralhados, assim como o joio e o trigo, que no seu desenvolvimento são muito parecidos. Muitos biblistas chamam esta parábola de a parábola da paciência histórica, pois exige de nós a confiança absoluta em Deus e a consciência de que não somos nós os juízes aptos para separar o joio do trigo. É preciso discernimento que só amadurece com o tempo, dentro de processos históricos nem sempre fáceis de serem entendidos em sua profundidade. A vontade que temos é de querer extirpar o mal desde a sua raiz no aqui e agora de nossas vidas. Porém, nem todos os processos são tão transparentes como gostaríamos que fossem. A parábola também tem um forte matiz escatológico ao referir-se ao tempo da colheita, tempo em que o juízo final acontece, separando definitivamente os que se tornaram seguidores de Jesus e do seu projeto de reino, dos que o rechaçaram e até o perseguiram e o mataram. Em todo o processo dos discípulos missionários do Pai, há sempre o risco dos inimigos semeadores do mal. Este também tem a sua semente, que poderá confundir os seguidores de Jesus.
Daí o conselho sobre a paciência histórica para um discernimento mais abalizado e fundamentado. Porém, como cantamos, do mal será queimada a semente, e o amor será eterno novamente. Um beijo no seu coração.